E atenção porque é exclusivo. As imagens da reconstituição das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Amarildo, você se lembra dele? O principal suspeito voltou ao local onde confessou esses crimes. 3 homens já foram presos e a polícia suspeita do envolvimento de outras 5 pessoas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e membros do Ministério Público Federal estiveram hoje em Tabatinga, no Amazonas, para acompanhar o caso. Deixa eu pedir do outro. O principal suspeito de volta ao local onde ele confessa ter matado e enterrado o indigenista Bruno e o jornalista Dom Phillips. Nessas imagens exclusivas, Amarildo, escoltado por policiais federais, revela os detalhes dos últimos instantes de vida de Bruno e Dom. Quem jogou esse corpo? Não, onde foi afundada a lancha. Aonde foi afundada a lancha. Então aqui, este local onde foi afundada a lancha. Você pode apontar? Durante a reconstituição, Amarildo contou os detalhes do que aconteceu no dia do crime. É isso, Amarildo? Vocês trouxeram numa canoa até aqui, os 2 corpos? Aqui foi queimado. Foi queimado? Os bastidores do trabalho dos peritos no meio da floresta em busca de provas. Positivo, tranquilo, tem uma informação de 2 canoão aí. Essas imagens foram gravadas meses atrás para um documentário da rede de TV Al Jazeera. O indigenista Bruno Pereira alerta a equipe de vigilância indígena do Vale do Javari sobre a presença de pescadores ilegais. Ele passou aí pelas aldeias, vocês conversam aí entre os Canamari e tem uma equipe de pescador andando junto, copiado? Copiado. O repórter cinematográfico Jules Geprat acompanhou o trabalho de Bruno e dos vigilantes indígenas da floresta. Posso dizer que minha experiência durante essas 2 semanas foi muito intensa. É incrível porque é uma floresta tão densa, imensa. Ver como a equipe do Bruno consegue rastrear e descobrir detalhes de infração. Foi o Júlio que gravou um encontro tenso entre Bruno e o homem, que meses depois confessaria ter matado o indigenista. Bruno aparece de costas, do lado esquerdo. A lancha dele se aproxima da embarcação de Amarildo. A equipe dele abordou gentilmente os pescadores e eles perguntaram o que eles estavam fazendo naquela área e que tipo de peixe eles estavam pescando. Amarildo não reage bem à abordagem. Essa área aqui toda a vida nós pesca aqui. Tu sabe disso, né? Essa área aqui é da comunidade, não tem nada a ver com indígena, não. E logo em seguida, fala em tom de ameaça para que a equipe de Bruno saia do local. Júlio se afastou do barco do Amarildo e logo parou de gravar, atendendo a uma recomendação da equipe. Ele me falou: o maior perigo aqui é os pescadores. Se a gente encontra uma equipe de pescador pescando ilegalmente, eles nem vão perguntar o que a gente está fazendo, eles vão abrir o fogo. Em janeiro deste ano, Bruno voltou a fazer contato com Júlia para solicitar cópia das imagens do Amarildo. Nós tivemos acesso em primeira mão às mensagens. Bruno pergunta: você tem como enviar as fotos que você fez daquele barco pesqueiro que foi rude com a aproximação de vocês, o barco do Pelado? Estamos produzindo o relatório da missão e os índios querem citar essa ocorrência. Júlio lhe responde que tem as imagens. A nossa equipe acompanhou cada passo da operação que descobriu onde Bruno e Dom foram assassinados. O jornalista Dom Phillips era britânico e estava na Amazônia coletando material para o livro que escrevia sobre a floresta. Eu vim para acompanhar um pouco disso ou aprender um pouco com vocês. O indigenista Bruno Pereira trabalhou durante quase uma década na FUNAI. Em 2019, foi exonerado do cargo de coordenador e passou a atuar junto à ONG Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari.
Bruno e Dom se encontraram no dia 1º de junho em Atalaia do Norte e começaram juntos a viagem de barco. No domingo, dia 5, Bruno e Dom começaram a viagem de volta, mas eles nunca chegaram ao destino. A gente está indo agora até o local onde tudo aconteceu. Isso porque o Domingo Espetacular teve acesso a informações da reconstituição do crime, feita pela polícia essa semana. Subimos o rio Itaquaí, quase 2 horas de viagem, a partir de Atalaia do Norte. Em depoimento à polícia, Pelado teria dito que começou a perseguir Dom e Bruno assim que eles passaram em frente à comunidade São Gabriel. O motor da lancha do Pelado era mais potente do que a de Dom e Bruno, por isso ele conseguiu alcançar os dois em pouco tempo. A perseguição durou cerca de 5 minutos. Bruno tinha porte de arma e andava armado. Por isso começou uma troca de tiros no meio do rio. Neste ponto aqui, Bruno teria sido atingido, perdeu o controle da direção da lancha e invadiu a mata em alta velocidade. Olha, é impressionante como a mata foi aberta com a velocidade da lancha de Bruno e Dom. Ó. Aqui, ó, abriu toda uma clareira com a velocidade da embarcação. Aí na hora que ela veio, entrou aí, passou, essa é uma paleta que cortou a urana e aqui passou só esfregando, tirou só a casca. Subimos o rio por mais 15 minutos. Fomos atrás do lugar onde os assassinos levaram os corpos depois da emboscada. Por aqui a gente não consegue mais chegar com o motor. A gente tem que desligar e ir no remo. Navegamos por quase 50 minutos assim. A gente está agora exatamente no ponto onde as mochilas de Dom e Bruno foram encontradas. Foi difícil chegar aqui porque o acesso é muito complicado. Dias antes, agentes da Polícia Federal estiveram neste mesmo lugar, escoltando Amarildo, o principal suspeito das mortes. Ele revelou detalhes de como teria matado o indigenista e o jornalista, como mostra o repórter Alessandro Saturno. A reconstituição do crime foi fundamental para que os investigadores fechassem o caso. Amarildo da Costa indicou todos os pontos que ele e o comparsa percorreram até chegarem à embarcação onde estavam Dom e Bruno. Amarildo deu detalhes de como foi a abordagem, como ocorreram os disparos. E, por fim, levou os agentes até o local onde os corpos foram enterrados. Quarta-feira, 15 de junho. Amarildo Pelado é levado por agentes da Polícia Federal até um pequeno porto. Lá eles entram em um barco e começam a navegar rumo aos pontos indicados por Amarildo. Aonde foi afundada a lancha? Então aqui, este é o local onde foi afundada a lancha. Você pode apontar? No local apontado por Amarildo, onde a lancha de Dom e Bruno foi afundada, os agentes marcam a localização do GPS e amarram um saco plástico nos galhos secos. Quando vocês afundaram a embarcação, o que tinha dentro da embarcação? Barro. Só o barro e o motor. Os pertences pessoais vocês haviam retirado já? Retirado. Mais à frente, Amarildo indica o ponto onde o barco de Dom e Bruno foi emboscado por Jefferson, conhecido como Pelado da Dinha. E ele confirma que houve troca de tiros. Ele estava aqui em sua canoa de madeira, matando um pirarucu. É isso? Mas você viu a hora que o Jefferson disparou contra o Bruno? Então o Bruno acelerou a voadeira e ele disparou contra o Bruno? Foi isso? Foi. Teve disparo aqui, ele também atirou contra ele. Contra o troca de tiros. Teve troca de tiros? Teve troca de tiros. O Bruno chegou a revidar? Chegou a revidar. Na sequência, ele aponta o local onde o barco de Dom e Bruno entrou depois dos tiros. Esse local identificado pelo suspeito como sendo um local onde a voadeira em que estavam as vítimas Bruno e o jornalista Dominic adentrou desgovernada após Bruno ter recebido o disparo de arma de fogo. Já em terra, a equipe chega a um lugar bem escondido, no meio da mata.
A equipe relata que foram mais de 2 horas de voadeira até o local, mais ou menos 25 minutos mata dentro, um local de dificílimo acesso. Lá, Amarildo conta o que ele e Jefferson fizeram na sequência. É isso, Amarildo? Vocês trouxeram numa canoa até aqui, os 2 corpos? Aqui foi queimado. Foi queimado? A tentativa de ocultação dos corpos não deu certo e eles voltaram ao local no dia seguinte. Aí vocês decidiram ir para o outro lado? E do outro lado fizeram o quê? Foi cavado o buraco e enterrado. E a distância percorrida pelos suspeitos foi grande. Do local onde nós encontramos os pertences pessoais até o local onde os corpos foram efetivamente enterrados e ocultados, dá uma distância em linha reta de 3,1 quilômetros. Lá vocês tentaram queimar, foi isso? Foi. Aí chegou aqui, como é que foi? E aqui ele puxou para a terra e escortejou no terreno, fazendo buraco no terreno. No dia seguinte, a perícia esteve no local. Os peritos colocaram marcadores nos indícios encontrados. E descobriram que o Amarildo e Jefferson alteraram o local para camuflar os corpos. Eles derrubaram a árvore. Botaram a árvore para poder camuflar ali. O lugar remoto e o terreno úmido dificultaram as buscas. Na cova, o desafio maior é que era uma região de igapó alagada. Esses corpos estavam em uma cova na beira do rio, às vezes submerso, depende se o rio está mais cheio ou um pouco mais vazio. E era uma lama, né? Não é um trabalho comum de você fazer o seu processamento, a sua escavação em um local com lama. É muito mais difícil você trabalhar em um local úmido assim do que você trabalhar com solo seco, por exemplo. Um trabalho minucioso só foi possível graças à ação rápida da investigação. Se talvez nós tivéssemos demorado algo mais, nós teríamos perdido a possibilidade de colher os depoimentos, né, inicialmente do Amarildo, que, né, se mostrou como um dos executores, né, e a partir de então, puxando o fio desse novelo, a gente desvendar toda aquela situação, com diversos outros depoimentos, né, que confirmaram as nossas investigações. Os corpos foram trazidos para Brasília na quinta-feira. De acordo com o laudo divulgado pelo Instituto Nacional de Criminalística no fim de semana, a causa da morte foi traumatismo por arma de fogo com munição típica de caça. Os exames também confirmaram que os restos mortais eram o mesmo, de Dom e Bruno. Além de Amarildo, a polícia prendeu o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira. E no sábado, o terceiro suspeito de envolvimento no crime se entregou na delegacia de Atalaia do Norte. Ele é Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha. Outras 5 pessoas já foram identificadas por terem participado da ocultação dos cadáveres. A investigação está avançando no sentido de que outros participaram do crime, mas não da execução, mas sim da ocultação dos cadáveres. Teve um auxílio ali de algumas pessoas nesse momento, ajudando a esconder os cadáveres justamente para que a polícia não chegasse até eles. Em nota, a Polícia Federal disse que a investigação não aponta para o envolvimento de um mandante ou de uma organização criminosa nos assassinatos. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari contesta e diz que os pescadores fazem parte de uma quadrilha especializada na invasão de terras indígenas. A PF afirmou que novas prisões podem acontecer nos próximos dias. Isso vai proporcionar que a gente realmente amplie, né, e tenha mais elementos para concluir como de fato tudo ocorreu.